Passamos a palavra agora ao mediador do nosso debate. Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos. Uma honra estar aqui mediando esse debate com três instituições que representam setores, no caso da indústria, do comércio, setores importantes para o Estado, e também uma instituição financeira que tem o papel de gerir ou promover o crescimento econômico, que é a Fomento Paraná. Queria começar dizendo que o Paraná é um Estado, e lembrando aí a historiadora Cecília Westphalen, é um Estado de encontro, um Estado criado em meados do século XIX, onde se tem aqui o maior encontro de nações, de povos, das mais diferentes origens, mas também um Estado que se desdobrou economicamente por três frentes de ocupação tradicional, que é essa que a gente está aqui, de Curitiba a Ponta Grossa, Guarapuava, a frente paulista, que é da qual eu venho, que é a frente de Maringá, Londrina, e a frente do Oeste Paranaense, que é uma frente de remigração gaúcha, que a gente tem economias bem distintas. Nós tivemos nesse Estado alguns momentos de revolução dele. Na década de 1960, alguns consideram o governo Ney Braga como o governo que economicamente criou uma integração do Estado com rodovias, hidrelétricas, promoveu um crescimento em setores mais diversificados. E nós tivemos uma crise do café, até estava aí comentando nos bastidores com os meus debatedores, que na década de 1975, da região que eu venho, o trauma ficou de uma economia sustentada no café que reinventou o agronegócio do Estado. E depois dessa crise, eu estava conversando até com o Wilson Andrade da Fomento, e ele falava que ele é filho de produtores de café e que se teve que refazer toda a proposta e o projeto do agronegócio no Estado, que hoje é o principal sustentáculo de boa parte da economia do Paraná. O agronegócio extremamente moderno, sem as colônias de trabalhadores no campo, mas que tem um Estado extremamente urbano, 399 municípios, nem todos, a grande maioria, autossuficientes. Um Estado que depende de grandes polos, de grandes centros, como Curitiba, Ponta Grossa, Maringá, Londrina. Isso, às vezes, agrada nos números, mas não é bom socialmente, não é muito bom para os resultados de um Estado que precisa resolver o problema de todo o Estado e não de algumas regiões privilegiadas. E é onde entra a radiodifusão, que também está em todas as cidades, vive realidades diferentes. E numa associação como essa que a gente está, a gente precisa entender o negócio como um todo, e não na sua parte. E cada um deles vão ter agora 5 minutos para falar um pouco sobre a economia no Estado. Eu vou começar com o Campanholo. O Campanholo trouxe um material que ele gostaria de apresentar para vocês, que inclusive já está aí projetado, um material para a gente. E depois, cada um deles de 3 a 5 minutos. Depois eu quero passar a palavra para o Wilson, para ele poder falar sobre a Fomento Paraná. E, por último, com o Márcio, eu encerro falando um pouco da FACIAP, da importância do comércio, que é um dos principais sustentáculos também das cidades do Paraná. Eu venho de uma que o comércio tem um papel fundamental. A gente vai também passar essa fala para ele poder falar. Eu começo com o Campanholo. Campanholo, a gente queria te ouvir um pouco e os dados que você trouxe para a gente. Boa tarde a todos. Já vi que me deram um microfone aqui do Cruzeiro. Ele está azulzinho aqui, então, aos cruzeirenses aí, parabéns aos flamenguistas, não foi dessa vez. Mais uma vez, brincadeiras à parte. Bom, é uma grande honra estar presentes com vocês aqui. Quero parabenizá-los, porque diz que foi a maior adesão desde os congressos que aqui acontecem. Então, parabéns a vocês, porque no ano de crise ter o maior público quer dizer que vocês realmente estão bem comprometidos, Bom, o que eu queria compartilhar com vocês, até dividindo esse painel, é que a crise que a gente está vivendo nesse tempo, e nós conversávamos com os demais aqui há pouco, eu tenho utilizado também esse jargão, que o dado positivo, o lado positivo da crise, nesse momento, é que nós, empreendedores, e vocês também são, porque têm os seus empreendimentos nas empresas de comunicação que vocês dirigem, alguns proprietários que fazem parte da equipe, é que nós estamos conseguindo descolar a crise política da crise econômica, porque a crise econômica ela é reflexo da crise política. Então, bons números, bons dados que a gente tem percebido agora em 2017, no segundo trimestre, e entrando agora no segundo semestre do ano, a gente pode perceber que justamente esse descolamento é que está dando perspectivas para que a gente, pelo menos, tenha um bom desempenho ao final do ano. Tem um gráfico que já está ali, que vocês estão enxergando, até porque
quando nós fomos convidados para estar nesse painel, se a gente viesse dizer para vocês assim, ó, nós estamos numa retomada do crescimento e a previsão do PIB desse ano deve chegar em 1%. Pois assim, quer dizer que vocês estão bem otimistas. Para que a gente não venha trazer um quadro de pessimismo para dizer para vocês que a gente só está terminando de pagar a conta, vocês percebam ali que em 2013 nós tivemos um crescimento de 3% no PIB, em 2014, 0,5% no PIB, depois daquela onda da marolinha lá do Lula, que a gente foi sendo enganado e engolido por ela. Mas, em 2015, nós tivemos menos 3,77%, em 2016, menos 3,60%, e a previsão para 2017 é 0,68%. Isso do Boletim Focus do Banco Central. Uma previsão para 2018 é 2,3%. Eu diria assim, até ela está sendo, considerando esse quadro que a gente está vivendo, e por ser um ano eleitoral, talvez esse número até esteja sendo um pouco otimista, porque é o Banco Central que o divulga. Mas tem gente mais otimista ainda, que fala que vai ter um crescimento de 3,5% a 4%. Ótimo se isso acontecesse. Mas, enfim, esse é o dado real. Outro quadro, para vocês também terem uma análise, já que a gente está falando de indústria, pode passar. Evolução da produção, aquilo que se produz, não aquilo que vende. Produz, vende, entrega, o estoca. Tá? Então, está lá, 2013, 1,2%. Já prevendo que não ia ser um ano tão bom quanto, veja que em 2014 a produção industrial foi menos 3,2%, 2015, menos 8,3%, e 2016, 6,6%. Para esse ano, uma previsão positiva de 1,05%. Mas, se a gente for fazer uma somatória ali, você vai ver que se isso aqui fosse uma conta, um cheque especial, você estava devendo e bastante. Então, a gente está pagando uma conta que ela ainda vai ser paga, e você me perguntou lá, não pude responder, qual que é a previsão da gente cobrir essa conta? Olha, tem gente que fala que para tirar esse prejuízo todo da indústria pode demorar 10 anos. Né? Então, se 2018 for um ano bom, a gente tem ainda 9 para continuar pagando a conta. E um quadro bem local, que é nosso aqui, é do estado do Paraná, a evolução da produção industrial no Brasil, vamos trazer do Paraná. Está ali, perdão. 2013, 5,60%, Paraná. Em 2014, menos 5,5%. Em 2015, menos 9,6%, foi talvez a maior queda da série histórica que nós medimos pelo Departamento Econômico da Federação das Indústrias. E para 2016, 4,3%. O dado positivo que, em 2017, previsão de 3.090, e o Paraná é um dos estados que mais está conseguindo, em relação aos outros estados, que está conseguindo fazer essa retomada desse saldo negativo. Então, eu queria considerar com vocês que esse é um dado real, e, diante desse quadro, eu vou transmitir para vocês, dentro dos 5 minutos que vocês me deram, não vou fazer mais nenhuma exposição, porque a gente vai ter tempo no debate, então eu vou passar para frente e depois a gente vai conversando sobre isso. Obrigado, presidente. Gilson, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. O meu boa tarde. Eu realmente vim de gravata azul, e até foi uma coincidência, porque a minha gravata sempre é verde, né? Mas como o meu time, ultimamente, ele está muito, eu vou dizer assim, está um pouco irregular. Ele está irregular. Mas o Curitiba está no meu coração, embora eu seja pé vermelho, né? E é um prazer imenso estar aqui com vocês. A Fomento é uma empresa, é uma entidade financeira com 99,8% do capital do governo do Estado do Paraná, e ela tem um objetivo específico de atender o pequeno e médio empresário. Tanto no setor público, também nós atendemos os municípios, né? E temos uma série de linhas que o governo tem investido nesses segmentos. Mas, durante o debate, a gente vai discutir e vamos falar muito a respeito do papel da Fomento no Estado, como o governo do Estado do Paraná pretende crescer, colocar o cidadão das pequenas comunidades em desenvolvimento e, principalmente, atendendo essas regiões onde nós temos uma grande carência de investimento, presidente. Eu passo a palavra ao meu amigo Riquil Vieira agora para falar a respeito da... Muito boa tarde a todos. Gostaria de agradecer
em nome do nosso presidente, empresário Marco Tadeu, que não pôde estar aqui conosco hoje, cumprimentar o presidente Alexandre, os nossos amigos, companheiros aqui desse painel, cumprimentar as senhoras e senhores, meu amigo Kaique está ali, né? E dizer que, para nós, para a nossa federação, a FACEAP é uma entidade com mais de 50 anos. Hoje, dos 399 municípios no estado do Paraná, nós estamos presentes através das nossas 295 associações comerciais. Muitas vezes nós não estamos presentes nos 399 municípios, porque muitas vezes, né, presidente Campanholo, nós não temos densidade empresarial, né, que viabilize também esse modelo de negócio, né? É um bom número. O que é importante, né? A partir do momento que a gente tem, né, e começa a perceber, como lá na ponta, na base, né, os movimentos, hoje a nossa maior preocupação, as nossas principais ações do nosso sistema estão focados nas parcerias, né? Parcerias, principalmente, nós temos um ator principal, parceiro nosso, também acredito dos demais amigos aqui, que é o SEBRAE, e nós estamos indo para um processo de concentrar energia, concentrar esforço daquilo que essas organizações, né, que a sociedade civil organizada, que nossas entidades têm de melhor. Quais são as suas competências? O que nós temos de bom? O que a Fomento tem de bom? O que a FIEP tem de bom? O que a FEComércio tem de bom? Né? Por quê? Vamos unir as competências de cada um, unir a nossa capilaridade com a nossa a vocação associativista, né? O Estado do Paraná, que é um Estado, por si só, que, nesse modelo de cooperativismo, né? Nós somos referência nesse modelo de cooperação, né? As nossas cooperativas, ainda que são grandes propulsoras do nosso negócio, principalmente na questão do agronegócio, que vem, né, conseguindo ainda ser, vamos dizer assim, a fonte que está conseguindo levantar a economia desse Estado. Mas, assim, um grande desafio, nós fizemos o juntamento com o SEBRAE. O SEBRAE tem um estudo que nós mapeamos um Estado, e é difícil, né, as pessoas, a gente ter essa tangibilidade, mapeamos um Estado em 18 territórios. O nosso grande desafio, agora, é reunir, dentro desses territórios, essas competências, federações, né, a sociedade civil organizada, para discutir quais são essas vocações desses territórios, discutir quais são as necessidades desses territórios, porque não adianta a gente vir de um modelo, né, um modelo de desenvolvimento e crescimento, ele pode ser feito, né, a partir do momento que você leva uma grande empresa para uma determinada cidade do interior, para ela crescer em torno da cidade, mas a gente sabe que esse não é provado, né, economicamente um grande modelo de sustentabilidade, né? Porque daqui a pouco problemas no viés, a empresa fechou, a cidade vira uma cidade fantasma. O movimento do crescimento hoje é um crescimento que nasce dentro da comunidade, dentro dos territórios, né? Para que a gente descubra as vocações, o que nós temos de competência, para que a gente consiga gerar renda, gerar emprego, mesmo porque, se nós formos analisar os últimos 10 anos, a evolução de 3 indicadores básicos que a gente fala e de que a gente pode mensurar, aquilo que a ONU pregou, né, do Índice de Desenvolvimento Humano. Se a gente for analisar no estado do Paraná, nós crescemos bastante nos últimos 10 anos em termos de aquelas padrões mínimos e básicos de educação, da outra dimensão, saúde, mas a gente sabe que ainda o nosso grande desafio é a geração e, principalmente, a distribuição de renda. Rendas concentradas. Nós temos pontos muito claros no estado do Paraná, deficientes de boas intervenções nesses territórios de discutir esse modelo de desenvolvimento econômico. Região de Canto-Curiguaçu, região do Vale do Ribeira, região, né, no norte do Pioneiro, a região do Paraná Centro. Então, a gente vê que são regiões que existe essa dicotomia com regiões com aglomerados da região de Maringá, com a região de Cascavel, da oeste, da região do centro de Guarapuava, e, principalmente, também nessa grande metrópole, nesse modelo intrínseco aqui da região metropolitana, que é praticamente, se não me engano, 70%, né, que nós produzimos do PIB, acho que é aqui, né? Então, como fazer esse desafio de a gente buscar esse equilíbrio dentro do nosso Estado, para que a gente consiga também, a partir do momento que a gente consegue levar o desenvolvimento para essas comunidades como um todo, gerar emprego, gerar mão de obra e não gerar frustrações, né, dentro das famílias, onde que a gente percebe onde as pessoas
estão lá investindo nos seus filhos, nas gerações, para ir lá se formarem, ter uma oportunidade de uma academia, e, infelizmente, depois, esse conhecimento, esse capital do conhecimento, esse capital intelectual, ele não consegue retornar para a sua comunidade, porque ele não tem um ambiente para que ele possa estar nessa comunidade, né? E aí isso continua no grande centro, e a gente continua nesse ciclo, e é o desafio que nós estamos, né, doutor Wilson, presidente do Campanholo, de como que nós vamos melhorar, né, equalizar essa dicotomia no nosso Estado. Muito obrigado. Você manda o microfone lá para a ponta, depois você fica esperando. Vamos lá. Bom, é o seguinte, vocês podem participar dessa conversa, por mais que a mediação é minha, mas a participação é de todos. Vocês podem fazer isso pelo aplicativo, que vocês têm que entrar na internet, né, no nosso aplicativo do Congresso, e fazer a pergunta, que eu vou colocar ela para os nossos debatedores. E também você pode fazer por escrito, tá? Ela vai chegar aqui para mim, eu passo para os nossos debatedores. Mas a minha primeira pergunta para vocês, eu queria conversar um pouco sobre isso. Esse país e o Estado, né, o Paraná nesse ponto não é diferente, é dependente demais, no meu ponto de vista, do poder público. Existe um vício muito grande no Brasil, alguns consideram para o bem, eu acho que muito mais para o mal, da gente nunca ter uma iniciativa privada que possa tomar frente de alguns empreendimentos que hoje são públicos. E o Paraná tem boa parte dos seus municípios, se eu não me engano, 67% deles, dependentes diretamente de recursos públicos. E a gente fala aqui com 3 representantes, né, 2 representantes da iniciativa privada e um representante de recursos públicos, de financiamento público. Como fazer ter Estado de menos, ter empresas demais? No setor, por exemplo, de radiodifusão, o quanto que o Estado acaba se transformando num parceiro necessário, importante, e, algumas vezes, no grande parceiro, o que nem sempre é interessante para a democracia na comunicação. Como é que a gente pode fazer para ter Estado de menos, iniciativa privada demais e uma boa qualidade econômica diante disso? Eu quero começar falando com o Márcio, lá na ponta, eu vou devolver o microfone, Márcio, aí ele volta para mim quando chegar aqui no Campanholo. Olha, desafios são grandes, né? Primeiro dizer, eu acho que, por mais a tendência, né, das grandes economias, a tendência do grande processo, primeiro que o poder público, né, ele não pode ser o agente, como disse o presidente Campanholo, a desvinculação da política da economia para nós é essencial, né, esse descolamento, vamos dizer assim, né, começa por aí. E dizer que, mesmo porque o poder público ele não pode ser o protagonista do processo de desenvolvimento, né? Ele tem que ser um ator que está junto, né? Mas o protagonismo vem do empreendedorismo. Então, o poder público tem que estar ali para ajudar, né, nas questões estruturantes, vamos dizer assim, para dar as condições de competitividade que as empresas precisam. Então, acho que acredito que o presidente Campanholo deve falar alguma coisa com mais propriedade do que eu, com certeza, a respeito. E dizer que, quando a gente fala dessa questão, mas eu acho que no Paraná a gente está conseguindo, né, juntamente através do G7, juntamente com os outros atores, vamos dizer, com o poder público, conversar. Um exemplo está aqui, né, nosso companheiro da Fomento, né, nós temos parcerias com agentes de desenvolvimento, de crédito dentro das associações comerciais, e dizer assim, quando a gente fala da melhoria do ambiente de negócio, são algumas variáveis que a gente tem que refletir. Por exemplo, a inclusão e o acesso ao crédito é uma delas, né, para a melhoria desse ambiente. Só que no Paraná, pode dizer que nós somos privilegiados porque nós temos não só os bancos privados e banco público, mas também nós temos as nossas cooperativas de crédito, que cresceram de forma abundante dentro desse cenário. Nós temos aí, no Paraná, nós temos hoje 6 sociedades garantidoras de crédito. Não sei se os senhores sabem o que é isso, mas é importante, que é lá, muitas vezes, empreendedores pequenos, dentro dessas pequenas comunidades, né, querem lá ter acesso a uma linha da Fomento, que o doutor Wilson vai comentar posteriormente, mas muitas vezes não tem a questão da garantia. Mas tem um bom projeto, tem uma boa iniciativa. Nós hoje temos 6 sociedades garantidoras de crédito que servem como fundo de aval para essa pessoa. E não é só isso. A criação de inovação, a inovação de tecnologia, isso somos nós que temos que fazer e dizer para o poder público, né, o que nós precisamos. Eu vou dar um exemplo muito claro para não me alongar muito. Há 2 anos atrás, nós fomos um grupo de empresários do nosso sistema, nós fomos visitar fizemos a missão nos Países Bascos, e nós fomos lá em uma entidade chamada Garapém. Essa entidade ela reúne
nada mais nada menos que 32 agências de desenvolvimento naqueles 3 estados, né, do País Basco. O Paraná, com 200 mil quilômetros quadrados, né, de extensão, os Países Bascos com 7.200, nós aqui na ordem de 11 milhões de habitantes, eles na ordem de 2 milhões e 200. Há 2 anos e meio atrás, quando a Europa estava num índice de desemprego, principalmente a Espanha, na ordem de 24%, essa região estava na ordem de 12,5%, metade. Certo? E nós fomos entender esse protagonismo que era através desse modelo de cooperação e de desenvolvimento, parceria pública-privada, mas o que é o grande diferencial, com as regras claras e as regras sendo cumpridas. Hoje, o outro grande problema da parceria com o poder público, que a gente percebe, assim, é que você define as regras, muitas vezes as regras não são claras, e muitas vezes as regras também não são cumpridas mesmo quando claras. Então, para o investimento, atrair investimento, isso é vamos dizer, um paradigma, né? É um estigma que nós temos que tirar dentro desse processo também. E como a gente pergunta e se questiona que em 2016 o PIB do Paraná, em 2015 o PIB do Paraná ajustado na ordem de 90 bilhões de euros e esse PIB do País Basco na ordem de 64 bilhões de euros, né, no estado, num território que cabe praticamente 20 vezes dentro do nosso estado, com uma renda per capita na ordem aqui do Paraná na ordem de 7 mil euros e uma renda per capita nesse País Basco na ordem de 30 mil euros, né? Mas, assim, o grande diferencial que eu posso dizer para os senhores, estavam lá sentadas grandes indústrias atrativas, aquelas que são propulsoras do desenvolvimento, juntamente com as micro e pequenas empresas, fazendo parte desse encadeamento, dentro dessas vocações, porque a micro e pequena empresa ela é de extrema importância dentro das sociedades, das comunidades, dos municípios, porque, principalmente, ela é a formadora, muitas vezes, da classe média desses municípios, né, tem o seu papel importante na relevância na economia do local. Mas o que mais chamou a atenção foi o seguinte: quando nós estivemos na cidade chamada Vitória Gasteiz, que é a 4ª melhor cidade do mundo para se viver, 4º melhor IDH do mundo, com a reunião com o prefeito, nós perguntamos para o prefeito: e aí, prefeito, E lá tem um cinturão onde você não pode entrar com carro no centro da cidade. E aqui a gente fica preocupado, às vezes, quando chega um lojista na sua loja e o cara assim, poxa, quem botou o carro na minha vaga? Foi o cliente dele, mas ele fica bravo que a vaga é dele, né? São culturas. E aí eles falaram, não, realmente isso aqui, estamos mudando esse conceito, é uma coisa nova, é uma coisa recente, as pessoas ainda estão se adaptando. Aí, quando a gente pensou recente, porque você não consegue ter acesso ali, né, nós temos outros tipos de sistema modal, mas, né, carro transitando, né, veículos particulares pelo centro da cidade. Mas é uma coisa recente. E quando nós perguntamos recente, ele nos respondeu, não, isso só faz 25 anos que nós estamos trabalhando nisso. E a nossa cultura, por si só, é uma cultura imediatista. Nós somos muito imediatistas. Então, o papel de transformação de uma comunidade, de um território, ele não acontece, né, Kaique, semana que vem. Ele não acontece mês que vem ou ano que vem. Então, nós estamos construindo coisas para o futuro, né, e eu acho que faz parte dessa geração construir isso e deixar legados para o futuro. Ô, Wilson, como você é uma peça-chave para responder, se eu posso colocar o Campelo na frente, você espera um pouquinho? Pode ser? Daí você faz o fecho dos dois. Eu tinha segurado esse microfone vermelho por causa do Atlético, né? Então, no fim, acabei perdendo. Eu vou passar para ele depois. Bom, eu fico até preocupado, né? Porque daqui a pouco a gente acaba dando um tom pessimista, né? Eu já comecei falando com aqueles números, né? Estava mais vermelho, não é só por causa do Atlético, né? Acho que estava por causa do Flamengo, estava verde por causa do Cruzeiro de ontem. Mas no ponto, eu fico decepcionado de perceber que a reforma política que está sendo discutida no Congresso, ela não nos dá um horizonte de que essa tendência a gente possa melhorar. Porque nós estamos vivendo desde a Constituinte de 88, e nós passamos por um processo democrático, que, felizmente, nós estamos amadurecidos. Eu acho que esse é um lado positivo também, porque, apesar de toda a crise, tem gente que fala em intervenção militar, essas coisas desse tipo, mas, felizmente, a nossa democracia ela está consistente e firme. Outro lado positivo é a questão da própria liberdade de imprensa. Se a gente for lembrar o que era aqui na vizinha Argentina, há uns anos atrás, onde o Estado queria fazer filtro, e fez filtro, naquilo que podia ou não podia divulgar. Então, nós temos realmente um ambiente melhor para que a gente possa estar percebendo que dá para mudar. Só que, quando entra numa esfera
e no tamanho do Estado, que realmente é danoso, é inadmissível, porque se a gente está conseguindo descolar um pouco da crise política à economia, mas nós temos uma forte ingerência e dependência do Estado. É só perceber, por exemplo, a questão do próprio Refis, que eu vejo parte da imprensa criticando, eu não posso deixar de concordar com o presidente da Federação das Indústrias, que aqueles que pagam em dia são penalizados com aqueles que não pagaram em dia hoje estão buscando o Refis. Só que um dado que eu recebi, por exemplo, ontem isso não tinha prospectado para isso, mas eu li a fundo essa notícia, é do Boletim Contábil, que 80% das empresas têm algum tipo de tributo federal em atraso. Quer dizer, 80% da economia está hoje devendo para a União, e, com certeza, não está devendo porque gosta, porque a correção da dívida e mais os juros, mais as multas, elas são absurdas. Então, ninguém vai deixar de pagar imposto porque gosta, porque vai ser penalizado por isso. Então, eu fico um tanto decepcionado quando vejo o Congresso Nacional provocando uma reforma política que não vai dizer nada com nada. Quer dizer que, se a gente pensa que dá para renovar, para que venham novas pessoas, para que venha uma renovação dentro do ambiente do Congresso Nacional, especialmente Câmara Federal e Senado, para tentar mudar esse status quo, a gente percebe, talvez, que vai mudar muito pouco. Ou aqueles que mudam, e tem muita gente boa dentro do Congresso. Não vamos jogar todo mundo na vala comum, só porque tem hoje uma operação Lava Jato em curso, e que joga todos os políticos, todos os empresários, todas as empreiteiras na vala comum. Não. Tem gente boa que, felizmente, estão segurando a nossa economia. Então, fica difícil a gente perceber uma possível mudança. Mas, você acabou de dizer, Márcio, com um exemplo lá no País Basco, eu estive lá 2 semanas atrás, numa integração fronteiriça. É outra circunstância. Aqui, para você passar de um país do Mercosul para o outro, você se encontra. Se você não tiver passaporte, você não passa. Aí você, muitas vezes, é constrangido de ter até... Eu moro na fronteira, eu moro na região de Capanema, que é no sudoeste do Paraná, que muitas vezes eu estou transitando por lá e os caras jogam um cachorro dentro do meu carro para ver se não tem droga. Eu fui agora, há 2 semanas atrás, entre Portugal e Espanha, e passamos por 2 fronteiras, onde não existe mais controle de fronteira. E eles eram traumatizados por isso, como a gente era. Então, quer dizer, essas coisas existem, parece que no nosso Cone Sul, especialmente no nosso Brasil, uma dificuldade para que a gente possa sair e desenvolver, e a iniciativa privada que pode fazer esse movimento de melhoria. Mas, para também não dizer que eu estou aqui simplesmente trazendo dados muitas vezes negativos, eu queria compartilhar, por exemplo, não é nenhuma... não estou enaltecendo a ação do presidente Temer no aspecto de ordem política, mas nesse 1 ano e pouco de governo dele, nós tivemos 4 pontos que eu julgo altamente relevantes e que, se pelo menos não vai ter um resultado imediato, ele vai ter um reflexo para a economia num curto espaço de tempo. Por exemplo, o limite de gastos orçamentários do governo federal, dos estados e dos municípios. Isso é altamente positivo, porque você escrever no orçamento que vai gastar 1 milhão porque escreveu no orçamento e vai arrecadar 800 e vai ficar 200 para trás, isso não vai mais acontecer daqui para frente. Então, além da 8666, a gente tem novamente agora essa questão do limite do teto de gastos. Outra coisa que talvez vocês, como veículo de imprensa, pode ser que tenham noticiado, mas pouca gente comenta, é a reforma do ensino médio. Isso é algo assim que a gente só vai se dar conta quando a gente perceber que, daqui para frente, a gente está voltando um pouquinho naquele tempo onde eu aprendi a trabalhar no engarrafamento de bebidas da minha família, que com 7, 8 anos, eu só não colocava engradado nas minhas costas, porque meu pai não deixava. Mas eu ajudava a tirar a garrafa quebrada no meio de engradado. Quer dizer, e o que era proibido nisso? Hoje, experimente colocar o teu filho de 14 anos na tua empresa, se chegar um auditor do Ministério do Trabalho, ver o que vai acontecer contigo, por exemplo. Então, a reforma do ensino médio ela vai trazer um novo reflexo, onde, novamente, a gente volta à questão do curso técnico, que as pessoas vão aprender a trabalhar. Então, eu queria que vocês considerassem isso. Outra, a lei da terceirização. Poxa, o mundo inteiro, praticamente o país é o único país do mundo onde tem uma necessidade de uma legislação firme e segurança jurídica com relação à terceirização, mas, infelizmente, as empresas eram penalizadas, auditadas, e parte do passivo trabalhista que hoje tem
na Justiça do Trabalho de norte a sul e de leste a oeste, é a questão da terceirização. E aqui a gente entra na maior conquista que eu considero, que eu acho que nem o mais otimista empreendedor brasileiro podia considerar. Vocês tiveram a palestra de manhã com o Marlos Melec? Foi isso? Então, vocês já estão bem entusiasmados com o que ele transmitiu para vocês. A modernização das leis trabalhistas, talvez ela só vai ser superada se nós emplacarmos a questão junto da reforma previdenciária, que tem que acontecer, é uma questão mais burocrática, a gente não vai estar discutindo isso agora, e a reforma tributária, que também está em curso. Ou seja, se nós implementarmos isso em 2017, eu não tenho nenhuma dúvida que o país da próxima gestão de presidente, de governador, ela vai ser um tanto diferente. Então, a gente tem que mudar o tamanho do Estado. Não dá para a gente imaginar que 40% do PIB é passado para a União, para o Estado e para os municípios, coitado dos municípios, né, que tem que passar o Pires lá em Brasília, ou passar os Pires nas capitais dos estados, porque arrecadam e não levam de volta. Então, a gente vai precisar justamente ter um movimento urgente, e vocês são a peça-chave, gente. A imprensa é peça-chave, como tem sido até agora. Então, realmente é um desafio, mas é um desafio gostoso, porque assim a gente tem o que fazer também. Antes de passar a fala para o Wilson, eu só queria que alguém me ajudasse, que caiu a minha internet, onde tem o acesso às perguntas. Aí, se você puder ir colocando para mim aqui. E isso. Aí eu vou passar para o Wilson. Wilson, queria a tua opinião sobre essa questão que nós estávamos conversando. Pois não. Eu acho que essa colocação foi muito bem direcionada pelos meus colegas aqui da mesa, mas eu vejo o Estado como um modelo. O grande problema, nós temos um modelo equivocado em relação à participação do Estado. O Estado sempre foi um mau gestor, a gente sabe disso. O Estado precisa atender os seus objetivos, que, na minha visão, é a questão de segurança, educação e, principalmente, desenvolvimento, infraestrutura. À medida que o Estado sai desse modelo, ele não tem competência para gerir. E aí nós entramos numa série de outras alçadas que são problemáticas, que é a questão também do modelo político. O modelo político do Brasil, embora seja federativo, né, é um modelo que hoje, na nossa visão, ele está superado. Hoje nós temos representações de estados que advogam para os seus estados em prejuízo aos grandes produtores, que são os estados aqui de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Não que isso a gente queira separar os estados, eu não defendo essa tese de jeito nenhum. Mas o que a gente precisa é equilibrar essa aplicação. Aí você tem uma série de outros problemas com relação à própria política em si. O presidente falou muito bem a respeito dessas ações que foram feitas através de um modelo que vai ajudar muito, que é a questão da reforma trabalhista, a questão da limitação de gasto orçamentário, a questão do ensino médio. E eu sempre tenho dito de que só alguém faz no Brasil alguma coisa quando ele é impopular. Porque quando ele vê o seu aspecto popular para se reeleger alguma eleição, alguma coisa, ele tem dificuldade de colocar esses projetos, né? E por quê? Porque também a política, de uma forma geral, olha muito essa questão da sua avaliação de voto, o que interessa de voto. Quando você falou aqui em Previdência, esse é um assunto que também não adianta a gente discutir, porque é muito complexo, mas eu tenho um dado importante, eu acho que é conhecimento de todos vocês, porque eu li nos jornais que vocês atuam. Por exemplo, a iniciativa privada, hoje, ela tem 27 milhões de segurados. O custo por ano são 157 bilhões por ano para 27 milhões de segurados. O poder público tem 800 mil segurados. 800 mil. Representa 156 bilhões. Aí começam as grandes diferenças que nós temos nesse país. Quer dizer, quando você tem um custo desse de financiamento crescente, porque isto é crescente, não há como
através dos impostos, nós pararmos com essa sangria. Então, nós precisamos mudar também essas questões. Um outro aspecto importante, que eu me debato sempre, tenho dito isso, e eu estou no serviço público há 40 dias, eu sou da iniciativa privada, né? Sempre fui a minha vida toda. Tenho 69 anos e trabalho desde os 14 anos. E, naquele tempo, tinha que trabalhar. E eu me lembro de um fato que é muito importante, porque eu virei para o meu pai e falei: pai, você é um homem rico, você tem fazenda, por que eu tenho que estudar? Meu pai falou assim: não tem problema, meu filho, você vai trabalhar comigo. E me levou para a fazenda e me deu meio alqueire de roça para roçar. No primeiro dia eu fui, no segundo dia, às 4h30 da manhã, ele levantou e me chamou. E eu fui comer um virado com ovos, e peguei a foice e fui. No terceiro dia eu falei: pai, quero estudar, por favor. E voltei a estudar. Depois me formei, fiz pós-graduação e até hoje ainda continuo estudando. Então, por quê? Meu pai me ensinou a lição mais importante da minha vida, que era aquela que você tem que escolher o teu destino, mas você tem que sofrer para escolher o teu destino, porque senão você não escolhe. Você quer sempre as coisas mais fáceis. Então, o Estado, hoje, tem que entender que o papel dele é o papel primordial: segurança, infraestrutura e, principalmente, saúde, educação. Porque um povo educado, há uma evolução enorme. Veja o exemplo da Coreia do Sul, que fez um investimento enorme em educação. Veja hoje o PIB da Coreia do Sul, que compete com a Alemanha, que é uma das grandes nações e umas grandes economias do mundo. E foi investimento no quê? Na educação. Então, a minha visão é muito clara: diminuir o papel do Estado, investir muito na iniciativa privada, com programas, projetos. Outra coisa, precisamos urgente melhorar a produtividade. Os nossos níveis de produtividade comparado no mundo é muito baixo. E nós temos hoje uma indústria sofrida. Nós temos hoje uma linha de visão da Receita Federal em cima das empresas absurda. Eu era presidente de uma empresa aqui no Brasil que eu tinha mais de 300 funcionários contadores, só para fazer relatório, só para fazer pagamentos de guia. Isso nesse país é um absurdo. Quando você tinha, na época, nós tínhamos 120 pessoas vendendo na ponta. E tinham mais de 400 contadores dentro da empresa para fazer o trabalho de burocracia operacional para o serviço público. Isso não está certo. Então, eu acredito que o papel do Estado tem que se restringir, nós temos que dar liberdade à iniciativa privada e, principalmente, dar condições para o desenvolvimento. E, dentro da Fomento, eu vejo um papel mais importante ainda, porque nós trabalhamos com aquele pequeno empresário. Só para vocês terem uma ideia, nós financiamos hoje capital de giro para empresas com R$2.000, de R$2.000 a R$100.000. Só esse ano, vocês vão dizer, alguém me disse, mas, presidente, 2.000 não é nada. Eu falei, não é nada? Nós financiamos esse ano, no governo Beto Richa, 57 milhões só para microempresários de R$2.000 a R$100.000. Então, é esse país que nós precisamos mudar. Investir na educação, mudar a mentalidade, acreditar, sim, nas empresas, porque elas sustentam muito a atividade econômica desse país. O Campanholo quer falar alguma coisa? Eu vou dar um tempo para você, Campanholo, falar. Depois eu vou fazer uma pergunta para o Márcio, de um dos nossos participantes. Eu só queria complementar a questão da educação. Ontem eu participei de uma ação ali na Unicuritiba, e estava a ex-embaixadora Norman dos Estados Unidos do Brasil, ela foi um período, e hoje ela é presidente da Boeing na América Latina. E aí, numa dos quadros da apresentação dela, ela mostrou o desempenho do PISA, que mede justamente a questão da educação naquelas matérias que são básicas, para que justamente a gente tenha pessoas preparadas para trabalhar nessa questão da competitividade, que são, na verdade, as ciências e a matemática. E eu já tinha visto aquele quadro colocando o Brasil de baixo para cima, são 70 países que são medidos,
E o nosso estava entre 59º e 60º. Então, aquilo já tinha me assustado, e isso nos incomoda, até porque nós trabalhamos com educação, o sistema FIEP, através do SENAI e do SESI, trabalha com educação. Mas foi a primeira vez que eu vi aquele quadro colorido, e ela colocou uma régua que começava de vermelho e ia até o verde no final, e que passava como é que era o desempenho dos países. Eu vi no mundo assim como é que estava o desempenho do Brasil. Então, a gente é totalmente vermelho, né? Mesmo os Estados Unidos, ele está num grau de verde claro. E onde é que está o verde escuro? Ele está no Japão, ele está em boa parte da Europa, ele está boa parte da China, quase grande parte da China, e na Coreia. Como é que a gente vai, quando a gente fala de investir em educação, não vamos nem entrar nesse mérito, porque é só ver o caos que a gente está vivendo no país, a gente está discutindo outras jabuticabas brasileiras, e, enquanto isso, a educação continua com descaso total. Nós temos hoje aquilo que depende das universidades federais ou das estaduais, é o caos que a gente está vivendo, porque a gente percebe que grande parte dos alunos ficam, e os professores ficam mais em greve, né, e trazendo reflexo para os alunos, e a iniciativa privada consegue fazer com muito mais propriedade. A outra questão é a questão da infraestrutura. Você comentou assim que é dever do Estado. Deveria ser, mas vamos ser realistas. Nem a União e nem o nosso Estado, que é um bom Estado, consegue ter percentual para investimento em infraestrutura. Quer dizer, infraestrutura de logística, especialmente. Algumas infraestruturas a gente faz, mas a gente tem muitas etapas para serem vencidas. Só aproveitando aí o tema, um levantamento da Organização Internacional do Trabalho coloca o trabalhador norte-americano como trabalhador 100%. O Brasil é 1/3 da produtividade do trabalhador norte-americano e um dos mais baixos da América Latina. Eu queria fazer uma pergunta agora para o Márcio, que é uma pergunta feita pelo nosso participante do Congresso, que é o Leandro Bruning, que é da Rádio Colmeia de Cascavel. Ele pergunta o seguinte: Márcio, qual o estudo, com o Estado, né, dividido em territórios, como a FACEAP falou através de você, como é que a FACEAP está interagindo com os meios de comunicação para que haja uma propagação das demandas locais, para atender as demandas locais? Boa pergunta. Nós estávamos comentando nos bastidores, por exemplo, assim, que a grande dificuldade que a gente tem é realmente, muitas vezes, a questão da comunicação, né? Como chegar a essas informações. A região de Cascavel, a região oeste, e referente ao Estado, hoje ela é até atípica, porque acho que dos maiores programas de desenvolvimento que estão acontecendo nesse Estado, onde é que está a pessoa que perguntou? Está aqui? Está aqui? Porque lá você sabe que nós temos o maior programa de desenvolvimento, que é o Programa Oeste de Desenvolvimento, né? Liderado começou aí no passado, nosso vice-presidente lá, o Mário Costanaro, né? Hoje nós estamos com outro presidente, ex-presidente da Ação Comercial de Foz do Iguaçu, né? E a gente percebe essa efervescência. Mas aquilo que eu falei, isso está hoje porque lá 5 anos atrás, quando o professor Paiva, se eu não me engano, começou a fazer os estudos, né? Juntamente com o apoio de Itaipu, a gente conseguiu trabalhar isso. E, assim, a FACEAP, por si só, nós temos essas 12 coordenadorias. E essa região oeste está hoje não uma coordenadoria nossa, numa divisão política administrativa, mas não uma divisão de vocação. Tanto que, na região onde a gente trabalha a visão do Programa Oeste de Desenvolvimento, nós mapeamos, através com o SEBRAE, ali, se não me engano, 3 territórios ali, né? Ali nós temos 3 territórios naquela região. Por mais que você queira trabalhar um programa Oeste de Desenvolvimento, todas essas cadeias produtivas que foram elencadas como prioritárias no Oeste, né? O frango, peixe e outras coisas mais, desculpa se eu não lembro de todas, mas só que, independente disso, nós temos ali um pouco que entra no território de Cantuquiri-Iguaçu, perfeito? E mais o outro território, mas na região próximo de Foz mesmo, que são características, né, pecuniárias bem diferentes, né? Agora, a comunicação, sem dúvida nenhuma, ela é deficiente não só lá, como nos programas como um todo, né? E como fazer isso é o grande desafio. Como que nós podemos construir isso? Essa é a grande pergunta e, sinceramente, eu não saberia te responder. Tá? Não vou ficar aqui falando, mas só que a gente sente que isso falta chegar a informação lá na ponta, principalmente para a pessoa, não só do ponto de vista do programa desse programa da região, mas da região como um todo. Isso que falou o presidente Wilson aqui, saber que, né, nós temos lá pessoas que querem realizar um sonho
né, que quer ter lá o seu carrinho de churros, com isso e com aquilo, que vai conseguir sustentar a família, e R$2.000 para ele é muitíssimo importante. Mas essa informação também tem que chegar, né, para esses empreendedores. Ele tem que saber que tem lá a casa do, né, vamos dizer assim, a sala do empreendedor nesses municípios, né? Tem um agente lá de crédito lá na ponta, né? Tem as sociedades garantidoras que pode ajudar. Agora, isso, né, presidente, esse é um desafio nosso, né? E dentro desses conselhos que está acontecendo, que eles também estão estruturando, porque cada região também tem a sua particularidade de como se comunica com os atores locais. A gente não tem um modelo único de comunicação. Cada região, dentro da sua cultura e característica, tem um modelo de comunicação também. Não sei se eu te ajudei. Obrigado. Ô, Márcio, eu quero aproveitar você, mas você é até meio indelicado. Eu tenho 1 minuto para você responder essa pergunta, que é do Valdir, que é o seguinte. Pode passar 1 minuto, que eu tranquilo, mas vamos fazer ela rápida, porque ainda tem as considerações. O nosso participante, o Valdir diz o seguinte, ó, o maior cliente do rádio é o comércio varejista, mas aí tem o comércio virtual, o e-commerce, e ele desemprega. Qual o futuro de um comércio com e-commerce, quando em algumas cidades é o comércio presencial que é o principal cliente da comunicação? Onde é que está o Valdir? É Valdir, né? Está ali. Olha, essa pergunta assim, ela é fantástica. Porque, assim, ó, e nas discussões que a gente faz, né, principalmente na questão do comércio, do lojista, né, porque, vamos dizer assim o seguinte, né, eu fico, e ainda falo para alguns empresários do segmento do comércio, quem trabalha com calçado, gente, né, quem trabalhava com calçado nos anos 70, né, presidente Campanholo, era muito simples. A grade era muito fácil de trabalhar, porque raramente você tinha uma pessoa lá com mais de 1,90 m, um colégio com 500 pessoas, para ter um com 1,90 m era uma exceção, vamos dizer assim, né? Que era uma exceção que está aqui, né? Mas, doutor Wilson, mas não era assim. E era muito fácil trabalhar, principalmente na hora de venda, porque você tinha a opção de vender, vou vender tênis, ou vender quichute, conga ou bamba. Né? Quem não é dessa geração, da nossa geração, não sabe o que eu estou falando, mas essa era a opção. E quando você vê hoje com a abertura do mercado, a liberação da economia, né, você vê o acesso às coisas como funcionam, e o cara tem que estar lá, concorre de maneira geral com todo mundo. Né? Ele concorre não só mais com o seu vizinho, mas concorre com a aldeia global. E aí vai lá e ele escolhe 400, 500 modelos que tem de tênis, do melhor preço. Hoje o que diferencia não é só o custo, é o tempo que vai chegar o tênis, é a logística. Né? Só que isso eu não tenho dados relevantes para lhe dizer o que vai acontecer. As coisas elas vão conviver, certo? Porque esse modelo, principalmente nas pequenas cidades, nessas economias, isso vai continuar acontecendo. E nós temos também, nosso papel é ajudar esses comerciantes a trabalhar esse processo, né? A trabalhar com escala, a trabalhar através da central de compras, fazer as compras conjuntos para reduzir os seus custos, melhorar a sua competitividade, fazer as divulgações de campanhas conjuntas, enquanto que revitalização. Outra coisa também que é importante, que a gente divulga, assim, a gente vai a algumas grandes cidades, alguns municípios, que a gente viaja bastante, aí chega lá, você chega ao meio-dia, você quer fazer compra, aí você tem outra cultura. Tem município que, incrível que pareça, ele abre, começa às 8h30, fecha meio-dia, abre 1h30, fecha às 18h30. Aí eu pergunto, que horas que nós vamos fazer compra, gente? Que horas nós vamos fazer compra? Não sei se na cidade de vocês é assim, mas muita cidade é assim. Né? E aí você tem essas mudanças como todo, e eu sempre falo, né? Essa mudança, quando vai um modelo de Avan para uma cidade dessa, você muda todo o paradigma e toda a cultura de como funciona o comércio na cidade. Aí você vai abrir domingo, você vai abrir sábado, essa economia ela fica dinâmica. Então, repensar esse modelo tradicional e repensar a forma como é que a gente faz isso, né? E a gente fez, através de projetos que a gente faz em parceria de revigoração de centros, né? de principais eixos do comércio de algumas cidades, para fazer mais atrativo. Né? Porque, assim, porque as pessoas vão... tem um shopping, vão no shopping. Assim, eu não tenho essa pesquisa, eu tenho a minha opinião própria. Eu vou no shopping, não é que eu vou no shopping porque eu tenho de tudo. Eu vou no shopping por quê? Porque eu tenho tranquilidade de sair 7, 8 horas da noite e fazer compra, como vou no supermercado no final de semana, e eu não posso ficar atrelado numa condição que eu tenho que sair correndo na cidade dessa para meio-dia, para fechar o comércio que vai fechar ao meio-dia e tentar fazer compra. Como é que vai sobreviver? Essa é a minha opinião. Tá? Obrigado pela pergunta. Nós vamos fazer as considerações finais, tá, de vocês três, mas antes eu quero conversar com uma pergunta para o Wilson Andrade, da Fomento Paraná,
Ontem eu conversei com o governador no evento, entrevistei ele, e eu perguntava para ele da importância da radiodifusão, da comunicação, e o olhar que ele tinha para a radiodifusão. E ele fez uma colocação que diz respeito a você. Ele falou que o governo do Estado tem linhas de crédito para empresas de radiodifusão pequenas e está disposto a fazer essas empresas se modernizarem, se desenvolverem, que ele ajudaria a financiar isso, que faz parte da política dele. Aí eu pergunto, é verdade? Bom, o governador nunca mente, né? Quando ele fala é verdade. Nós temos, sim, uma linha que vai até 500 mil, e essa é uma linha importante, principalmente da mudança de AM para FM. Esse é um programa de um fundo criado pelo Estado, está à disposição dos senhores. Já temos uma grande adesão desse programa, e o objetivo do governo realmente é ajudar muito a radiodifusão. E nós temos hoje esse programa no ar, está à disposição dos senhores, de todas as empresas que tenham interesse nisso. 1 minuto para suas considerações finais, começando com você. Bom, primeiro eu queria agradecer esse gentil convite e a oportunidade de estar aqui e dizer que a Fomento Paraná, desde 2011 até julho, que nós temos os números, nós financiamos a pequenas e médias empresas e municípios 2 bilhões de reais. Isso incentivou muito a economia do nosso Estado, num programa feito pelo governador Beto Richa, e, principalmente, é um dado interessante de uma pesquisa da Universidade Federal, de cada 1% investido em microempresa nas pequenas cidades e médias, ela representa um aumento de 0,37% do PIB. Então, isso é um dado estatístico à disposição de todos os senhores, feito pela Universidade Federal do Paraná. Então, este é um programa importante de incentivar o pequeno e médio agricultor, e justamente dentro de um segmento onde os grandes bancos, as grandes entidades financeiras não têm dado essa vazão até por outros interesses. Mas é um prazer muito grande novamente estar aqui e me coloco sempre à disposição de vocês e será sempre um prazer atendê-los. Muito obrigado a todos. Márcio, 1 minuto para suas considerações. Bom, gostaria de agradecer a oportunidade e dizer também que ontem, dentro daquilo que o presidente, que nós comentamos, a questão política, né, a FACEAP, o sistema FACEAP fez uma nota de repúdio aos nossos senadores, ao Senado em geral, porque nós não admitimos, em hipótese nenhuma, aí, uma reserva bilionária do orçamento federal para os fundos de campanha. Vai fazer campanha, faça do seu bolso, né, ou de outra forma, mas, né, de quanta carência que a gente tem hoje em infraestrutura, educação, saúde nesse país, não é com 1,8 bilhões de um orçamento que a gente tem que destinar isso. Essa foi a nossa nota de repúdio. Gostaria de agradecer a oportunidade e dizer o seguinte, né, nós, dentro do sistema, temos um lema de um grande líder do nosso sistema FACEAP, né, Jefferson Nogueira, que ele fala sempre o seguinte, né, quem quer, arruma um jeito, quem não quer, arruma uma desculpa, né? E é isso que nós fizemos lá. Então, vivemos cada dia, né, arrumando jeito, arrumando o caminho para a gente trabalhar as diversidades, que são muitas, mas nós temos que seguir em frente. Muito obrigado. Campanholo. Bom, queria agradecer a 2 conterrâneos, por isso que eu reconheci aqui, está o Valdir Panhocelli aqui, está o Hélio Alves, talvez tenha mais algum de outra rádio da minha região, que eu sou sudoestino. E queria agradecer também ao Alexandre, parabenizar ele pela coordenação, pela ação. Continuamos parceiros e, ao encerrar, eu quero dizer assim, senhores e senhoras, todos nós brasileiros nós temos uma responsabilidade muito grande para o destino do nosso país. Só que vocês, da imprensa, me desculpe, mas é muito maior do que qualquer outro brasileiro. Porque vocês têm conseguido levar a informação de tudo o que está acontecendo no país nesse tempo, e vocês não podem, até porque, felizmente, no nosso país a imprensa é livre, vocês não podem nem ser tutelados e nem ser subservientes. Por quê? O país está por um processo de transformação. Agora há pouco o Márcio falou, e nós também soltamos essa nota com relação à questão do financiamento público de campanha, da própria carta do Palocci e também do que está acontecendo hoje de manhã no Congresso, no Senado Federal, onde o corporativismo tentando fazer corpo mole ou tentando cobrir os erros de um senador que foi afastado com gravíssimos, pode ser que não tenha sido julgado mesmo, e não foi julgado, mas precisa ser julgado de tudo aquilo que a gente viu. O país está passando por transformações, por mudanças. Ou a gente faz essas mudanças nesse período,
Ou a gente vai continuar por quantos anos sendo manipulados por esses governos? E veja, é só você perceber lá do Senado Federal, dentro do Congresso, na Câmara Federal, nas câmaras de vereadores, na Assembleias Legislativas e nos governos, não é só aqui no nosso Estado. Faz uma pesquisa dos sobrenomes que estão no poder. Há quantos anos estão no poder? Como é que a gente vai ter mudança nesse país se nós não tivermos condições de eleger pessoas que estejam comprometidas com a população? Porque o vício está em curso. Todos estão envolvidos com grupos políticos e com partidos que, infelizmente, se alguém quiser entrar na política, vai ter que se filiar a algum partido que, infelizmente, está envolvido, talvez até na Lava Jato, porque parece que só sobra 2 ou 3. Então, eu quero agradecer, parabenizar vocês. Olha, tenho um respeito por todos, a gente é muito bem atendido, o sistema FIEP é muito bem atendido em todas as regiões, mas volto e passo a bola para vocês. Ela está quicando. Vamos continuar fazendo que o país passe por mudanças, porque, senão, vai ser muito mais difícil que as próximas gerações tenham um futuro e uma vida melhor. Tá? Eu gostaria de agradecer aos participantes. Obrigado, Vieira. Obrigado, Andrade. Obrigado, Campagnolo. Agradeço muito também, na figura do Alexandre, o convite para mediar esse importante tema com importantes pessoas. Muito obrigado.